Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Dani e nesse vídeo eu vou dividir com você um pouquinho da minha experiência com o arquétipo do salto quântico, falar do lado luz, falar do lado sombra, que ele tem um lado sombra muito forte. Se você não tem facilidade para lidar com o lado sombra desse arquétipo, ainda que o lado luz dele seja muito tentador, não use, porque você vai se arrepender. Eu que gosto muito de mudanças radicais, sei lidar, né, com mudanças repentinas, senti bastante usando esse arquétipo e foi uma fase bem desafiadora pra mim. Eu alcancei o meu objetivo? Alcancei o meu objetivo, mas senti um pouco de dificuldade, tá? Peço desculpas pelo barulho da obra, mas eu sou obrigada a gravar nesse horário, até porque eu tô também de mudança. Então, é isso, tá? Mas foquem na mensagem, desconsiderem um pouquinho os ruídos aí externos, que vai dar certo. Então, o arquétipo do salto quântico é o arquétipo do gafanhoto. E tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre quando que a gente deve usar um arquétipo. E sempre que eu trago um arquétipo para minha vida, né, que eu uso o meu livre-arbítrio para escolher um arquétipo, eu não trago um arquétipo porque todo mundo tá falando, esse arquétipo é muito bom para isso, esse arquétipo, nossa, melhora a vida. Não, eu tenho sempre um objetivo específico. Se eu vou criar um projeto, eu uso um arquétipo. Se eu preciso de uma ideia, de uma inspiração, se eu preciso de criatividade, eu vou usar um outro arquétipo. Se eu preciso fazer uma mudança e me adaptar a essa mudança, eu vou usar outro arquétipo. Se eu preciso mergulhar dentro de mim e cavocar minhas crenças e lidar com as minhas sombras e ficar no meu casulo, eu vou usar um arquétipo diferente. Então, eu sempre uso um arquétipo de acordo com aquilo que eu quero manifestar, de acordo com aquilo que eu quero realizar na minha vida e não consigo fazer sozinha, né? E eu queria muito mudar de casa. Eu queria, na verdade, não só mudar de casa, eu queria mudar de cidade. Eu ia continuar no mesmo estado, continuei, inclusive, no mesmo estado, mas eu realmente queria mudar de casa. Eu morava num ambiente onde tinha bastante verde, era um lugar mais recluso, era um lugar distante de banco, distante de mercado grande, distante de lotérica, não tinha nem farmácia no meu bairro, era realmente mais conectado com a natureza, um lugar bem silencioso. E foi um período que eu fiquei lá, porque eu estava vivendo realmente o meu casulo, estava bem mergulhada nos meus processos de autoconhecimento e comecei a sentir uma vontade de morar perto da praia. Queria um estilo de vida perto da praia, queria vender meu carro porque eu queria morar num lugar que fosse centro, que tivesse tudo perto, que eu pudesse ir no supermercado de pé, que eu pudesse fazer tudo de pé, já que eu trabalhava em casa e eu usava mais o meu carro para isso, para levar minhas filhas na escola ou para ir no supermercado, num banco. Mas quando eu não saía para fazer essas coisas, o meu carro ficava muito parado. Para ir para praia, eu usava o carro para ir para praia. E aí eu queria experimentar uma vida sem carro, uma vida que eu pudesse ter aí essa liberdade de fazer tudo andando e de estar mais no centro, mais em movimento com as pessoas, porque eu sentia que eu já estava num período de começar a sair desse meu casulo. Então foi quando eu trouxe o arquétipo do gafanhoto para minha vida. E o arquétipo do gafanhoto é o arquétipo do salto quântico, porque ele é um bichinho muito pequenininho e ele tem essa capacidade de saltar 20 vezes o tamanho da sua perna. Então, eu também me achava uma pessoa muito pequena e eu pensava que mudar de cidade era uma coisa muito grande, era uma coisa muito difícil de fazer, né? Mãe, divorciada, com 2 filhas pequenas, e eu pensava, meu Deus, será, né? Como que eu vou fazer? Será que isso vai dar certo? Mas eu queria, eu tava disposta e eu queria. Então eu falei, bom, é isso que eu preciso, é esse arquétipo que eu preciso. Ele é um arquétipo que vai me tirar de um lugar e vai me levar para outro. Essa é a mudança que eu quero manifestar na minha vida. Só que uma coisa é eu querer fazer essa mudança, outra coisa é eu ter que fazer essa mudança, que foi o que aconteceu quando eu trouxe esse arquétipo. Por quê? Eu morava numa casa, num apartamento que eu pagava aluguel, eu já tinha renovado esse aluguel umas 2 vezes, eu acho, eu já estava mais de 2 anos lá. A casa não precisava desocupar a pessoa, tinha aquele apartamento ali vazio para isso mesmo. Então ela não pediu para mim sair. E era um lugar, como eu falei, com muito verde, com muito mato, muita natureza. E era um lugar muito tranquilo e muito silencioso. E nesse período eu já gravava vídeos para internet e eu tinha uma empresa de marketing de afiliados e eu trabalhava nessa empresa para um produtor só de um curso. E eu fazia
toda a minha renda partia desse projeto aí do marketing de afiliados, tá? E eu também fazia atendimentos terapêuticos nessa época. Aí o que aconteceu quando eu trouxe o arquétipo do gafanhoto para minha vida? A ideia é que você veja como as coisas começam a mudar com a energia do arquétipo e o quanto que isso é forte também, tá? Para que vocês tenham um pouquinho de responsabilidade na hora de escolher. Começou uma obra do lado do condomínio que eu morava. E para fazer o fundamento de obra é muito barulho. Era muito barulho. E tinha vezes assim que eu tinha que cancelar os meus atendimentos terapêuticos por causa do barulho. Nada compara esse barulho dessa obra que tá rolando aqui, sabe? Era um condomínio grande que eles estavam construindo e era aquelas máquinas e era muito barulho. Tava bem complicado, assim. E o meu apartamento ficava do lado do terreno que essa obra estava sendo construída. E aquilo começou a gerar cancelamento de cliente, tinha que mudar o horário e isso começou a atrapalhar bastante a minha agenda. Além de atrapalhar a minha agenda de atendimentos, começou a atrapalhar as minhas gravações, porque eu não conseguia gravar por conta da obra. Tinha vezes que era 9 horas da noite e estavam chamando a polícia, porque 9 horas da noite tinha máquina na obra, e aí eles só paravam quando tinha intervenção da polícia. E isso começou a ficar muito desconfortável para mim. Então aquela mudança que eu tinha tempo e que estava tudo tranquilo, porque não tinha um incômodo onde eu morava, estava tudo certo. Aquela mudança começou a tornar-se, não, preciso muito sair daqui. Só que daí, né, estou eu cancelando agenda, com dificuldade de gravar, e aí eu pensando, mas vai acontecer. E aconteceu um lançamento desse produtor, que eu era afiliada, e eu já trabalhava para esse produtor, eu era top afiliada desse produtor há algum tempo, alguns meses, já mais de um ano. E eu pensei, vou criar um projeto, vou me dedicar muito para botar bastante gente para a lista de e-mail desse produtor e quando fizer um lançamento, eu pego a grana desse lançamento, que até então ia dar em torno aí de uns 70 mil, de acordo com os leads que eu tinha colocado, e me mudo e vou para a cidade, né? Vou para outra cidade e faço isso. Esse era o meu plano, tá? E vou para a cidade que eu quero ir. E daí eu comecei a me dedicar, falei com a equipe, eles falaram não, pode, a gente vai aumentar inclusive as comissões e tal. E daí aconteceu que eles cancelaram todos os afiliados. Eles tiraram todos os afiliados, eles mudaram de plataforma, a plataforma que estava o curso deles era da Hotmart. Eles passaram para a Eduz e eu perdi todos os leads que eu coloquei na lista daquele produtor e o lançamento não veio comissão para mim. Ou seja, naquele período, aquele trabalho que eu tinha, que sustentava a minha casa, fechou. Porque eles decidiram que não teriam mais pessoas como afiliado trabalhando para eles. E aí todo aquele trabalho que eu tinha feito foi por água abaixo. Eu fiquei 2 dias, sim, sem mentira, 2 dias chorando o dia inteiro. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque até então eu tinha o canal que eu falava de autoconhecimento, que era Se Conecta, já tinha esse canal há algum tempo, mas a minha maior fonte de renda não vinha daquele canal. Então eu pensei, meu Deus, e agora? Agora a mudança acabou, e aí agora essa obra, e aí eu não consigo atender, mal consigo gravar, e agora, da onde vinha o meu dinheiro? Não vem mais. Só que naquela época eu já tinha me tornado investidora da Bolsa de Valores, eu já comprava ações, então eu não estava totalmente sem grana, mas para me mudar não dava, eu precisava precisava daquele dinheiro que eu estava contando com o lançamento daquele produto que eu já vendia há algum tempo. E aí eu pensei, caramba, não vai dar para eu me mudar, que a ideia era me mudar em julho, no meio do ano. E isso aconteceu em junho, tá? Esse cancelamento com os afiliados. Aquela minha empresa foi pro saco, porque eu só trabalhava para um produtor, eu não vendia curso de outras pessoas. E daí eu pensei, bom, fazer o quê, né? Não vou me mudar mais, porque eu tava contando com esse dinheiro para fazer a mudança. E daí a dona da casa me manda uma mensagem e fala, Dani, preciso conversar contigo. Posso passar aí meio-dia pra gente falar? Assim, tipo, eu tinha acabado de parar de chorar da notícia ruim. Aí eu falei, claro, pode vir. E nunca na minha vida que eu pensei que o que ela queria falar comigo era para eu sair do apartamento, tá?
Daí ela veio, ai Dani, então, eu infelizmente nunca pensei que eu fosse pedir pra te ter que sair do apartamento, mas é que eu fiz um acordo lá na minha família e esse apartamento a gente vai ceder para uma outra pessoa morar. Então eu preciso que tu saia. E aí ela me deu um prazo. Eu não lembro se foi 20 ou 30 dias para eu desocupar o apartamento. E porque ela ia precisar do apartamento. E a gente já tinha vencido 2 contratos, tinha acabado de vencer um segundo contrato. E aí eu disse, caramba, a mudança agora não é mais assim um quero, agora é um preciso. E como é desafiador você mudar, não porque você quer, né? Porque até então tava tudo certo pra mim, mas porque eu precisava me mudar agora, eu tinha um prazo, eu tinha que realmente sair da minha zona de conforto. E aí eu quero falar pra vocês do lado sombra do gafanhoto, porque o gafanhoto, assim como ele tem essa capacidade de saltar muito alto, de ir para um outro lugar, ele também tem uma capacidade de destruição muito rápida. Ele destrói a plantação, o lugar que ele tá, muito rápido. E o que aconteceu comigo em um mês? Em um mês foi isso aí. Foi cancelamento de atendimento, foi dificuldade de gravação, eu tava exausta, assim, né? Foi o ter que sair do apartamento, ou seja, aquela minha realidade, aquele lugar que eu morava, não era mais o lugar que eu ia morar, era uma destruição que estava acontecendo. Só que eu, Dani, como já falei em alguns vídeos, como boa escorpiana que sou, muito conectada com o arquétipo da fênix, né, que se consome nas suas próprias cinzas, eu sempre acredito que a morte, ela é o fim de algo novo, muito melhor que tá pra vir, né? Então, eu sou muito conectada com os ciclos. Depois que eu expandi minha consciência sobre os ciclos na vida, a minha vida mudou completamente. Inclusive, eu quero produzir uma aula lá pro site falando sobre a consciência dos ciclos. Quem já foi aluna do meu curso de alguns anos atrás de autoconhecimento sabe mais sobre isso, né? Mas tem algumas aulas online lá no meu site, no que você vai poder conferir lá. Mas essa é uma aula que eu quero produzir. Então eu sei assim que quando o bebê da barriga, ele precisa morrer, precisa nascer, né? Morrer pro embrião para nascer o bebê, e morre o bebê para nascer o adolescente, e morre o adolescente para nascer o adulto, e faz parte, né? Então eu sabia que para eu mudar, eu precisava morrer para aquela realidade. E talvez tornar tudo muito desconfortável para mim seria um caminho de eu ter a coragem de dar esse passo de mudar. E aí eu comecei a procurar apartamento, porque já não ia ter mais como me mudar. Eu queria morar de frente para praia, que aquele lançamento, aquele projeto ia dar certo para eu fazer isso. Como eu não ia conseguir morar na frente da praia por conta mesmo da quantidade de dinheiro, eu escolhi uma cidade vizinha, morar no centro de uma cidade vizinha que tinha praia, então tava tipo 10 minutos da praia, do apartamento que eu escolhi morar. Pude vender meu carro, porque aonde eu escolhi o apartamento tinha correio perto na esquina, tinha supermercado, tinha secretaria de educação, tinha prefeitura, tinha escola, tinha loja agropecuária, loja de ferramentas, tinha tudo naquele centro, né? Então eu pensei, bom, é pra cá que eu vou. E o primeiro apartamento que eu gostei foi incrível, era pela imobiliária, entreguei todas as documentações para a imobiliária, foi aprovado, consegui fazer o contrato no meu nome e me mudei. E deu certo. Porém, até dar certo, teve todo um caminho de muita dificuldade, de muito desafio, onde eu tive que ter muito equilíbrio emocional. Então, o que eu quero dizer para você sobre esse arquétipo do gafanhoto, tá? Se você quer realizar uma mudança na sua vida, esse arquétipo, ele é maravilhoso, ele é incrível, ele é perfeito para isso, porque ele realmente é um arquétipo de salto, de mudança. Só que o lado sombra dele é muito agressivo. Então, se você não tem habilidade de lidar com mudanças bruscas, mudanças repentinas, não use esse arquétipo. Se você não sabe lidar com desafios, né, com rupturas, assim, sim, procure outro arquétipo de mudança que esteja mais alinhado e mais conectado com você, né? Porque ele também é visto ali como a praga, né, do gafanhoto, porque tem essa frequência muito forte de destruição. E foi isso que aconteceu, assim. Depois que eu me mudei de cidade,
eu passei a viver outra vida totalmente diferente. Eu saí de um lugar onde eu não tinha uma lotérica perto, não tinha farmácia perto, não tinha banco perto, para morar num lugar onde eu fazia tudo de pé. Tinha Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, tudo eu podia fazer de pé. Então eu vendi meu carro e consegui ter essa vida de pé que eu queria. Da praia, 10 minutos de Uber eu tava na praia, então não dava nem 10 reais até a praia da casa que eu morava para estar na praia com as minhas filhas. No shopping a mesma coisa, então era tudo muito perto. Só que a minha vida mudou completamente. Passei a viver uma vida sem carro, passei a morar no centro. O meu negócio, aquele, não foi mais pra frente. Naquela época, a Se Conecta, que era o canal que eu falava de autoconhecimento, também encerrou. Naquele meio do ano eu já tava com uma viagem paga para Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou de Santa Catarina. Quando eu voltei na viagem, o meu relacionamento também terminou, afetivo, ou seja, o meu estado civil mudou, a minha localização geográfica mudou, as pessoas que eu passei a encontrar no dia a dia, os vizinhos, as pessoas da padaria mudaram, o meu estilo de vida mudou, porque ficou muito mais perto, então minhas filhas estudavam de manhã, à tarde, no meio da semana, a gente ia pra praia, por conta do meu trabalho, que também possibilita isso, né? Então, isso passou a ser diferente, ou seja, a minha vida mudou completamente. E eu sou uma pessoa muito aberta para mudanças, tanto que agora eu tô fazendo uma mudança de estado. Então é uma mudança maior ainda na minha vida. Mas eu gosto e eu acho que eu sei lidar muito bem com isso. Mas para mim que sei lidar, foi muito desafiador. Então, se você sabe lidar, ok. Esse arquétipo ele vai te ajudar a você sair de um lugar e ir para outro, mudar completamente o seu estilo de vida. Mas ele vai destruir porque você precisa desapegar, vai consumir tudo que você sempre foi para você ser quem você deseja ser, tá? Então, essa foi a minha experiência com o arquétipo do gafanhoto. Foi uma experiência muito forte, mas eu amo, né, experiências e serviu muito pra mim. Aprendi muito, cresci muito, a lambada, mas valeu a pena. Já fazem 2 anos que eu usei esse arquétipo. Assim que eu me mudei, a primeira coisa que eu fiz foi rasgar os quadrinhos que eu tinha de gafanhoto. Chegou uma hora que eu disse assim, tu tá funcionando mesmo, querido? Porque eu só tô vendo as coisas dar errado aqui. Mas o lado sombra desse arquétipo é bem forte. Então, eu arranquei esse arquétipo e já fiz a mudança, porque alcancei o meu objetivo, tá? Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa, algum ponto mais, talvez eu não tenha dito no vídeo, ou se você tem uma experiência com esse arquétipo, comenta aqui embaixo pra gente, porque essa troca também faz com que a gente cresça e faz com que a gente expanda aí a nossa consciência, a nossa caixinha de informações sobre determinados arquétipos, tá bom? Então é isso, clique em gostei que me ajuda muito se você puder fazer isso, se inscreve aqui no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.